Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março, terceira semana do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a meditar a palavra de Deus comigo, dando a esse nosso dia uma luz que não é deste mundo, uma luz que vem do alto, que nos faz ter discernimento diante de todas as coisas. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Eu estou com Jesus ou contra Jesus? Eu ajudo Jesus a trazer homens para o reino, ou com a minha falta de fé e o meu contratestemunho, eu afasto os homens e mulheres que estão próximos de mim do amor de Deus e da sua igreja? Eu preciso me fazer essa pergunta, porque muitas vezes o meu testemunho é causa de conversão na vida das pessoas, mas o meu contra-testemunho gera nos irmãos e irmãs ojeriza pela igreja, pelos cristãos, pelo reino dos céus. Quantas vezes, irmãos e irmãs caríssimos, eu já presenciei essa situação de homens e mulheres que vêm conversar, que vêm se orientar e disseram: me afastei da igreja porque fulano fez tal coisa, porque o sacerdote tal fez tal coisa, porque o contra-testemunho daquele movimento não tinha nada a ver com o que pregava. Quantas vezes? E quantas vezes eu e você agimos assim? Ao invés de trazermos, nós afastamos. Ao invés de estarmos a favor de Jesus, trabalhamos contra ele. Quando nós permitimos que na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade, outros deuses habitem, que não o único Deus, que é Jesus Cristo. Vejam, Jesus estava expulsando um demônio. Ora, irmãos caríssimos, os demônios são reais. Há aqueles que hoje negam a existência dos demônios, a existência do inferno, há aqueles que dizem nós não podemos ter nas nossas pregações essas palavras, porque essas palavras afastam as pessoas, colocam medo nos corações. Mas se o próprio Jesus falou e tomou atitudes contra o demônio e seus seguidores, nós devemos nos furtar a essa missão que o Senhor nos encomendou? Jesus ofereceu aos discípulos a oportunidade de eles, muito antes da sua morte e ressurreição, muito antes de receberem o Espírito Santo, Jesus ofereceu a eles que em seu nome fossem em missão e expulsassem os demônios, curassem os doentes, ressuscitassem os mortos, e eles o fizeram. E por que nós, nessa sociedade tão difícil em que vivemos, nessa sociedade de homens e mulheres que não suporta a verdade, por que é que nós vamos ter uma pregação diferente da pregação de Jesus? Por que é que nós vamos agradar ao mundo e não aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós? Por quê? Nós precisamos ficar massageando o ego das pessoas ao invés de fazê-las acordar
para a vida que estão levando, que muitas vezes não agrada ao Senhor e que exige conversão? A Quaresma é para isso. A vida cristã é para isso. É para que nós tomemos uma firme decisão de abandonar o pecado e abraçar a graça de Deus. Quando nós tomamos essa firme decisão, quando fazemos esse propósito de servir a Deus e desprezar o mundo, é como se o próprio Jesus expulsasse de nós demônios. E esses demônios que o Senhor expulsa de nós pela confissão, pela comunhão, pelas nossas orações, por uma vida reta, são nada mais, nada menos que o cumprimento da palavra e do poder do Senhor. Jesus usa do seu poder, ainda nos dias de hoje, para tirar da nossa vida o mal. O homem, quando está sob domínio do pecado, ele está dividido entre Deus e o mundo. Mas o homem que recebe o perdão, o homem que é restaurado, o homem que é curado, ele vive para Deus. Ele tem um coração indiviso. E Jesus nos pede isso, um coração indiviso. Um coração que não queira amá-lo e amar ao mesmo tempo o mundo. Ou eu sou de Cristo ou eu sou contra Cristo, vai me dizer Paulo. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher um lado. Não é possível servir a dois senhores, já me fala Jesus no outro trecho do Evangelho. Ou eu amarei um e odiarei o outro. E eu devo amar apenas um, a Jesus, a Deus o Pai, ao Espírito Santo que nos santifica, a Trindade Santa. Então vejam, irmãos caríssimos, como pode Jesus trabalhar contra si mesmo, expulsando um demônio se ele age em nome do demônio? É impossível. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, aquilo que ao longo dos séculos seus santos e santas, seus discípulos realizaram, isso não pode ser obra do demônio. Aliás, o demônio tem horror ao nome de Jesus e até mesmo ao nome de muitos dos seus santos. O padre Gabriel Amor, um grande exorcista, falecido há poucos anos, dizia, nos exorcismos que ele realizava, tremia diante de alguns nomes. O maior deles, o da Virgem Santíssima, seguido pelo nome de São José, mas também que tremia, ficava apavorado quando se invocava, por exemplo, Padre Pio ou São João Paulo II. Por quê? Tamanha entrega desses homens em vida a Deus Nosso Senhor. Eles, de fato, eram cumpridores da lei, observantes daquilo que Jesus lhes havia pedido. Eu e você, recolhemos com o Senhor ou dispersamos? Que Deus te abençoe e até amanhã.